Meus irmãos, quando Mateus escreve a sua narrativa, o seu evangelho, ele tem uma intenção. Ele faz a apresentação do seu evangelho, mas ele tem uma intenção. É de mostrar a vida cristã no que diz respeito à pessoa de Cristo Jesus. Parece óbvio isso, mas não é. Porque tal é verdade, que quando ele inicia o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, a intenção de Mateus é falar aos discípulos, ainda que uma multidão estava ao redor dele. E nós, pela graça de Deus, tivemos o privilégio de ver onde possivelmente foi proferido o Sermão do Monte. E lá há uma igreja católica, em que ela foi construída, e abaixo tem uma montanha. E segundo consta a questão do som, é muito interessante que quem está ali do alto falando, ele alcança as pessoas. É feito de uma maneira que a voz de quem fala alcança até quem está mais lá embaixo. Razão pela qual, então, as multidões, ou a multidão, conseguia ouvir Jesus Cristo. Porém, o seu intuito, ao falar naquele lugar, era o coração dos discípulos. Os irmãos sabem que quando nós tivemos um encontro com Cristo, um encontro real com Cristo, nós tivemos, então, uma mudança. Não um passe de mágica, mas uma mudança de mentalidade. A ideia é que nós não apagamos, nós não entramos em uma amnésia de tudo aquilo que nós fizemos, pensamos, proferimos antes da conversão. Essas coisas não somem automaticamente. Nós trazemos para a vida cristã tudo aquilo que nós fizemos, pensamos, tudo aquilo que de fato nós tivemos a experiência. Então a vida cristã ou o encontro com Cristo não nos dá, então, aquele lapso de memória em que nós esquecemos tudo o que outrora ficou e agora entramos numa nova vida como se tivesse agora um novo chip em que tudo é deletado e agora uma vida nova. Isso não acontece. Quando eu e você tivemos um encontro com Cristo, provavelmente, se você é como eu, e eu creio que seja, vocês trouxeram bagagens, vocês trouxeram lutas, vocês trouxeram coisas que até hoje, talvez interfira na sua vida cristã. E que talvez seja a sua grande luta. E talvez seja a luta ali do seu coração, e que você tem tratado todo santo dia. Mateus, ele tem essa preocupação de mostrar que quando nós temos um encontro com Cristo, as coisas não acontecem de maneira automática. Ele vai tratando então que há uma mudança no que diz respeito à possibilidade ou à probabilidade de nós então agora, antes de Cristo, nessa época, não queríamos conhecer a Deus. Com a conversão, há uma mente agora com vontade de conhecer o Senhor. Mateus agora tem essa preocupação de demonstrar àqueles a quem ele escreveu e a nós hoje, que após a nossa conversão, nós temos algo tão sublime, algo que nós precisamos alcançar e que está nas nossas mãos, que é conhecer o Senhor. E ele quer falar isso aos seus discípulos. Ele vai tratando sobre o sermão como um todo, lembrando que agora, quando Mateus escreve o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, não é algo que nós vamos fazer, algo que nós vamos calcular, não são práticas diárias para que, por meio dessas práticas, nós alcancemos a salvação. Não é isso que Mateus afirma. Mateus diz que aqueles que já foram alcançados pelo Deus vivo, aqueles que foram salvos pelo Cristo, aqueles que já foram remidos pelo seu sangue, agora são novas criaturas e agora têm um caráter novo. E vão cumprir então a lei do Senhor, não para ser salvo, mas porque nós já fomos salvos.
É isso que Mateus ele tem em vista ao ensinar os seus discípulos. Haja vista que todos os seus discípulos, os irmãos bem sabem, que eram pecadores como eu e como você, e que um dia tiveram encontro com Cristo. O Senhor olha para eles e fala: olha, não é automático. Vocês têm um coração propenso ao mal, propenso ao pecado. Agora eu vou estabelecer com vocês aquilo para o qual eu vos ganhei, a questão pela qual eu vos salvei, que é conhecer a mim e conhecer o meu Pai. Portanto, ele escreve o Sermão do Monte. Então, ensinos. Chega num momento, então, crucial do Sermão do Monte, que Mateus, ele então se apropria do discurso de Cristo Jesus e escreve o seu Evangelho. E nesse ponto, no capítulo 7, ele trata sobre uma autorreflexão, o que ele chama aqui de julgamento, ou um autojulgamento. A ideia que Mateus coloca agora para os seus discípulos, e a multidão está ouvindo, é: agora nós somos salvos. Diante dessa salvação preciosa, e agora da vida que vocês têm, e que é prosseguir em conhecer ao Senhor, façam uma reflexão, julguem a si mesmo. Então a ideia é uma autorreflexão em termos da vida cristã. Então ele fala no capítulo 7 sobre a questão do julgamento. Quando ele chega no verso de número 6, ele está dizendo sobre ensinar aos outros a conhecer a Deus. Tanto é que ele diz: não deis aos cães o que é santo. Dá a impressão que ele está falando de incrédulo, não dá? Não é. Ele está falando para aqueles irmãos que, ainda que salvos, não querem conhecer a Deus com profundidade. Ele fala: não perca tempo, não deem pérolas aos porcos, porque de fato, quando eles ouvirem isso, eles voltarão com ira contra vocês. Olha o que Mateus está dizendo. Agora, a partir do verso de número 7 ao verso de número 12, ainda que a sua Bíblia coloque em negrito: Jesus incita a orar, na realidade, Mateus aqui não está ensinando oração, por incrível que pareça. Ele utiliza a oração. Ele utiliza esse meio de graça que eu e você nós temos, não para nos ensinar a orar, mas, meus irmãos, em termos de refletir quem Deus é, e dos versos 7 ao verso 12, ele está dizendo: julguem vocês mesmos para ver como é que de fato vocês percebem quem é Deus. Olha que interessante que Mateus diz. Ele chama os discípulos e fala: meus filhos, agora eu quero trabalhar com vocês para que vocês reflitam. Quem de fato Deus é para vocês? E o que o conhecimento que Ele trará a vocês realmente é o que vocês almejam. Meus irmãos, após a nossa conversão, a minha e a sua, qual é o seu desejo? Qual é de fato o seu desejo? Se formos bem sinceros, honestos, o que eu posso ser desonesto com os irmãos, mas eu não consigo ser desonesto comigo mesmo. Eu posso enganar os irmãos, mas eu não posso me auto-enganar, ainda que eu tente, ainda que seja possível. Mas ao olhar no espelho, eu não consigo enganar. E a minha pergunta a você é: depois da sua conversão, em que você hoje, pela conversão e pela salvação, qual é o seu maior desejo? E nesse trecho, então Mateus descreve, narra, se apropriando do discurso de Jesus. Quem é Jesus para nós? Quem é Deus para mim e para você? Por isso, Mateus 7, 7 a 12, nos diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, essa não é uma lição para oração. Ainda que o pressuposto aqui, Mateus utiliza a vida de oração. Quero que os irmãos entendam. Ele não está falando como orar, que hora orar, posição de orar, sem pé, de joelhos, usar palavras. Não é isso que Mateus está ensinando. Mateus está pressupondo que um homem que tem um encontro com Cristo quer falar com Ele. É natural. Então ele aproveita, Mateus, essa liturgia que existe na vida de todo crente, o serviço que cada crente tem no seu coração, e impõe isso para a sua vida em forma de oração, para então tratar, ensinar a respeito de quem é Deus, como um próprio julgamento para mim e para vocês, como ele fez assim com os seus discípulos. Então a ideia é, agora eu sou salvo, eu consigo e tenho o privilégio de orar e conhecê-lo. A pergunta é, quem é Deus para mim? Quem é esse Deus que me salvou? Quem é esse Deus que a partir da minha salvação, do meu encontro com Cristo, agora eu posso me aprofundar em conhecê-lo mais e melhor? Por isso ele diz, verso 7, é um Deus que é totalmente acessível. Irmãos, a cultura hebraica ou a cultura judaica era sempre aquela que tinha que ter sempre um intermediário. Tinha que ter sempre um líder, tinha que ter sempre alguém da religião dotado de conhecimentos da lei, para que pudesse introduzir as pessoas no conhecimento de quem é Deus. Mateus está dizendo o contrário. Ainda que os líderes, ainda que as pessoas que estejam à frente dos trabalhos, pastores que são mestres, tenham o privilégio de nos ensinar, Mateus está dizendo para os discípulos agora, que o julgamento que eles devem fazer é colocar, após a salvação, o conhecimento que eles devem ter do Senhor, que é um Deus que eles têm acesso. É um Deus que é aquele que tem uma relação com o seu povo, porque Cristo Jesus se envolveu na nossa história. Na realidade, Mateus agora, ele não está somente falando do Deus Pai, mas agora também ele coloca em cena, de uma maneira muito particular, a figura do Deus Filho, que era rejeitado, sim, pela religião judaica da época, como é até hoje. E agora Mateus diz, não, o Cristo é aquele que é acessível, é aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que foi até então o mediador de todas as coisas, agora ele é não somente o mediador, como ele é o autor da nossa salvação. Portanto, a mente daqueles judeus, irmãos, é que a gente não consegue imaginar, porque hoje nós temos um acesso tão precioso ao Senhor, nós temos um conhecimento de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Então, parece que fica difícil, parece um anacronismo até, entender como é que aqueles judeus entendiam a pessoa de Deus, toda aquela parafernália religiosa, para agora dizer, agora há um Cristo que nos salvou e nós temos acesso a Ele. Por isso ele utiliza a oração, não ensinando sobre a oração, mas ensinando quem Deus é por meio da oração que ele pressuponha que todo aquele que crê em Cristo o faz. Portanto, a ideia de Mateus é nos fazer pensar, um Deus que nós acabamos de cantar, o último canto, um Deus que morreu numa cruz por amor a cada um de nós, pode ser um Deus que é acessível na pessoa de Cristo Jesus. A partir do verso de número 9, vocês percebem que ele faz uma comparação.
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. É um Deus incomparável. Irmãos, aqui o que Mateus está dizendo é que, para mim e para você, ele está dizendo, olha, o homem, quando alguém precisa de algo, ele vai pedir. Então ele está com fome, ele vai pedir pão. Ele vai pedir peixe. Ninguém vai dar pedra e ninguém vai dar uma cobra. Que é uma necessidade. O que Mateus está dizendo, que eu e você, meus queridos irmãos, o que de fato nós precisamos é conhecê-lo. Quando ele diz pão, pedra, peixe e cobra, é algo que é necessário, é algo que tem uma necessidade. O que Mateus está nos informando é que o homem, eu e você, na realidade, o que nós necessitamos, o que eu preciso, o que eu careço, é conhecer o Senhor com profundidade. O que ele está dizendo é que se o crente, que após de fato a sua conversão, ele não conhecia o Senhor e sabe que automaticamente esse conhecimento não virá, a não ser por sacrifício, em estudo, em dedicação, ele está dizendo, como é que eu vou negar isso para um filho que quer me conhecer? Os irmãos entendem o que Mateus está dizendo? Mateus está dizendo, para de religião, para de sacrifícios tolos, para de sacrifícios torpes, pare de falação, pare com a religião, porque o que vocês precisam, de fato, é uma coisa só, é conhecer a mim, é conhecer quem sou eu, é conhecer o meu caráter, é conhecer que eu sou o Todo-Poderoso. Meus irmãos, diante desse grande conhecimento que o Senhor tem nos proporcionado e que Ele faz questão de dizer que Ele não nos negará, quanto mais você quer conhecer a Deus e conhece a Deus, mais você quer conhecer, é inesgotável. É por isso que às vezes nós olhamos para a vida de alguns apóstolos, de alguns homens de Deus e falamos, parece que esses caras não sofrem, parece que esses caras não choram, parece que eles são de outro mundo. Sabe por quê? O que interessava para eles é conhecer o Senhor. Não era saúde, não era dinheiro, meus irmãos, não era nem família. É conhecer o Senhor, amá-lo, por isso que Ele faz. É incomparável que Deus sabe que a nossa necessidade não é outra coisa. Ainda que precisamos de pão e de peixe, mas não é isso que Ele diz que nós de fato precisaremos. Não é uma necessidade premente, mas é a necessidade de conhecê-lo. E Ele diz, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que Ele pressupõe? Pedir, Senhor, por favor, eu quero conhecer o Senhor com profundidade, eu quero conhecê-lo mais. Os irmãos entendem o que Mateus está dizendo? Qual é a nossa petição hoje, irmãos? Qual é nosso objetivo quando nós nos reunimos para orar? Não é uma lista de supermercado? Não é a saúde? Pastor, o senhor está dizendo que a saúde não é importante? O Ronaldo Lidório? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nossa prioridade sempre é o nosso coração, é o nosso bem-estar. De fato, as igrejas têm perdido a sua autoridade, têm perdido a sua graça, porque nós vivemos como qualquer pagão. E na oração do Pai Nosso, nos versos anteriores,
ele diz: não sejais como os gentios, em vãs repetições. Ele não está dizendo que é igual aquela religião que fica falando as mesmas coisas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo na insistência de orar por coisas que de fato Deus não quer, num primeiro momento, nos atender. Deus quer ser conhecido. Meu irmão, faça essa experiência na sua vida. Comece a querer conhecer a Deus. Comece. Eu quero conhecer a Deus e essa vai ser a minha busca. No dia que você começar a compreender quem é Deus e conhecer a Deus, você nunca mais vai querer parar. Você vai ficar vislumbrado. Eu não sei como que é a vida no céu, eu sei que é maravilhosa, só isso. E fala de muitas coisas que há no céu, e que também devem ser maravilhosas. Mas o que é isso comparado a estar diante do Cristo? Conta para mim. O que é todas as coisas comparado ao Cristo? O que é? Você vai para o céu e ficar olhando as pedras? Você vai pouco se importar com isso. Não sei se vamos ver anjo lá, Glauber, não sei. Mas vamos supor que a gente veja anjo lá voando. Beleza? Irmãos, diante do Deus vivo, em Cristo Jesus, anjo, pouco vai importar para nós. E é por isso que a igreja hoje tem sofrido tanto. Por isso que nós somos igualados aos pagãos, até os incrédulos. Por isso que os cultos, na maioria das igrejas, estão mirrando. Por isso que as escolas dominicais nas igrejas estão fechando. Por isso que tem que ter um malabarismo hoje para atender cada coração. Porque de fato nós não queremos conhecer a Deus. E ele fala, se vocês são maus, dão boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celeste. Aqui ele não está falando de coisas, ele está falando dele. Ele está falando dele. Senhor, eu quero conhecer mais e mais. Eu quero me debruçar, eu quero estudar, eu quero conhecer. Enquanto eu não conhecer o Senhor, eu não vou me cansar. E cada vez que eu conhecer o Senhor mais e mais, vocês vão ficar maravilhados. É algo tão impressionante conhecer esse Deus. Eu tenho certeza que muitos estão querendo conhecer o Senhor. É isso que Mateus diz. Antigamente vocês queriam o quê? Conhecer a si mesmo, conhecer a religião, fazer isso, fazer aquilo, ter comportamento X, Y, Z. Agora não. Agora nosso alvo, pela conversão, pela salvação, Ele nos deu a capacidade nele de conhecê-lo. E nós temos então todo o tempo do mundo para conhecê-lo cada vez mais e mais. E parece que nós temos como igreja perdido, meus irmãos, esse objetivo. Não temos mais querido conhecer o Senhor. E aí ficamos com os nossos desejos, ficamos com os nossos dilemas, os nossos traumas, o coração totalmente para lá e para cá, um coração dúbio, um coração em crise. Podem perceber toda a crise humana, de onde advém? Da falta de conhecer o Senhor. Por que Paulo dizia, viver é Cristo, morrer é lucro para mim? Tanto faz. Tanto faz para mim. Eu estando aqui, eu vivo com Cristo. Mas é melhor que eu fique porque eu estou à disposição da igreja, ensinando a igreja. Foi isso que Paulo disse. Mas os irmãos percebem o que Mateus está escrevendo para os discípulos? Vocês precisam conhecer a mim. Se os seus pais, os homens que são maus, dão boas dádivas àqueles que lhe pedem pão e peixe, quanto mais quando vocês falarem comigo e quiserem me conhecer, que é realmente o objetivo maior para aquele que é salvo. É aquele que é salvo. E é interessante que o verso agora, verso de número 12,
chama-se a regra de ouro, olha como fica claro agora para a gente. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Sabe o que o Mateus está dizendo? Olha, quando vocês conhecerem o Senhor, vocês perceberão que não há coisa mais bela, mais preciosa do que isso. Entendendo isso, vocês vão querer das pessoas que elas te ensinem sobre esse Deus. E se eu quero que os outros me ensinem sobre esse Deus, eu também quero ensinar sobre esse Deus. Por isso ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Irmãos, a ideia de Mateus é que os discípulos queiram de fato conhecer a Deus. Em conhecendo o Senhor, eles perceberão o quão é precioso, o quão é incomparável, de maneira que tudo que os irmãos forem dar a mim será pequeno, perto desse conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. E se eu quero conhecer a Deus por meio de vocês, eu quero receber de vocês a bênção do ensino sobre quem Deus é, naturalmente também eu vou querer dar a vocês também o conhecimento de quem Deus é. Sabe o que chama isso? Comunidade dos santos. Olha o que o Mateus está dizendo. Olha o que o Mateus está fundamentando aqui. Olha o que Mateus está tratando com os seus discípulos. Olha como tem que ser a relação, um Deus que intervém nas relações humanas. Um Deus que é acessível, um Deus que é incomparável e um Deus que intervém nas relações humanas. Imagine a Igreja Batista Apacentar. Cada membro dessa igreja, conhecendo o Senhor com profundidade, com aquela perplexidade diária do conhecimento desse Deus. E cada vez que você conversa com alguém, com um irmão da sua igreja, querer receber instruções a respeito de quem é Deus, para que você o conheça mais, sabe como que vai ser a conversa? Puramente glorificação ao nosso Deus. Imaginem isso num lar. Já imaginaram? Imaginem um lar em que um marido quer receber da sua esposa também um ensino de como conhecer mais o Senhor. O que esse marido vai querer retribuir? Mais sobre quem é Deus. Imaginem filhos sendo criados por um casal assim. Imagine uma família sendo dessa forma, querendo conhecer o Senhor. Entendem por que os nossos lares estão como estão? Porque nós vivemos como qualquer incrédulo. Qualquer incrédulo. Talvez estamos na igreja há tanto tempo e parece que não damos um passo. E a medida que nós fazemos é o quanto nós conhecemos de teologia. Mas se a teologia não transformar a sua vida, querido, é intelectual. É como aprender que um dia nós tivemos o grito da independência aqui no Brasil. E que interferência isso hoje faz na nossa vida? O que deveria fazer? É claro, é bem verdade. Mas fica apenas um conhecimento intelectual, como se Cristo um dia foi para a cruz do Calvário. Joia. Ah, eu creio. E daí? Conhecer teologia sistemática, e daí? É ruim? Não, é ótimo. Desde que transforme a sua vida. Desde que todo conhecimento que você venha a adquirir, o conduza a uma profundidade em quem Deus é. Porque senão não vale nada. Seremos apenas, irmãos, pessoas que vão ficar arrogantes por conta do conhecimento teológico. Apenas isso. E não é isso que nós temos transformado as nossas igrejas? Não é isso que nós temos transformado os nossos lares? Não é isso que os nossos lares estão cheios?
travestimos os nossos lares com alguns versículos bíblicos e achamos que estamos abafando, amando a Deus? Irmãos, não se iludam que quanto mais a igreja precisa de aconselhamento bíblico, mais é visível isso aqui. E eu não estou dizendo que você não venha. Seria bom que nós tivéssemos aconselhamento bíblico para conhecer mais a Deus. Pastor, eu preciso conhecer esse Deus. Eu estou vivendo uma situação, mas é porque eu tenho visto que eu não conheço a Deus. Eu não conheço a Deus. Eu preciso me aprofundar nesse conhecimento. Por favor, me ajude. Imagine uma igreja que esteja, de fato, sedenta desse conhecer de Deus. Quem Ele é. E uma das coisas que mais nós temos percebido é no que diz respeito às nossas orações. É nas nossas orações. Primeiro, eu nem quero perguntar se você ora ou não, porque isso está fora de cogitação. Não é o tempo que você ora, é o horário que você ora. Deus nunca tratou disso. A ideia não é essa. A ideia é que você quer conhecer esse Deus, você tem vontade de conhecer o Senhor. E cada vez que você ler o livro de Mateus, você vai ter uma percepção, que ele fala que o contraponto de conhecer a Deus é matar o ego. Por incrível que pareça. Podem olhar. Tal é verdade que na própria oração do Senhor, primeiro, ele fala no capítulo 6, versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galadão junto de vosso Pai Celeste. Ou seja, arrogância. Nosso coração, a nossa vida. O contraponto que você tem, e que talvez você não se aprofunde em conhecer a Deus, é o seu coração orgulhoso. O meu coração orgulhoso. E aí você pode fazer uma medição rápida. Há uma reflexão, como o texto aqui nos ajuda. Que aqui Mateus está falando para que os judeus, os discípulos, reflitam, façam um auto-julgamento. O contexto é esse. Julguem a si mesmo. Quem vocês acham que estão adorando? Querem conhecê-lo? Ele é acessível. Querem conhecê-lo? Ele é incomparável. Porque ele quer dar a vocês aquilo que vocês precisam, quer conhecê-lo. E esse conhecimento vai nortear a relação de vocês. Façam uma reflexão na vida de vocês, se é assim que vocês estão vivendo. E aí a gente pode medir de uma maneira concreta, meus irmãos, se de fato nós queremos conhecer a Deus. E o que te impede e me impede de querer conhecer a Deus é uma coisa só: orgulho do nosso coração. Pois todo o contexto é a condução da morte do próprio ego. E se você é como eu, o quão difícil é isso? O quão difícil é isso? Não sei o pastor Glauber, mas é a minha grande luta. É a minha grande luta. É a luta diária do meu coração. Não tem outra luta. É a raiz de todo o meu pecado. É o meu coração altivo. E o meu coração altivo impede de até mesmo eu querer conhecer o Senhor. Mas à medida, meus irmãos, que nós percebemos que nós somos salvos para conhecê-lo, você não vai querer mais parar. Aliás, quero encerrar fazendo uma pergunta a você: qual que é a nossa diferença de um incrédulo? Você sabe? Sabe qual é a nossa diferença? A diferença de um incrédulo? Vocês acham que todos os incrédulos não estão agora reunidos em uma determinada comunidade? Estão ou não estão? Muitos estão. Sim? Então, empatou, 1-1. Vocês acham que muitos incrédulos não estão com os seus livros sagrados abertos? Sim ou não? Nós também estamos, não estamos? 2-2. Vocês acham que esses incrédulos não falam com o Deus deles? Falam ou não falam? 3-3, nós também. Se eu for enumerar
o que fazemos aqui, nós vamos empatar com os demais. Não tem desempate. Aliás, se você levar para o lado material, talvez a gente perca. E quantos que não amam a Deus estão agora, talvez, ou talvez não, estão mesmo, seus iates, nas suas belas casas, e eu não tenho nada contra isso, então estou colocando fatos. Então, materialmente, pode ser que até eles estejam melhor que nós. Quantos de nós aqui amanhã vamos ter que acordar cedo? 5 horas da manhã, talvez para viajar, ganhar o pão diário, não é isso? Sabe qual a diferença, meus irmãos? Exatamente isso. Nós, como crentes, nós somos abençoados em conhecer a Deus. O incrédulo não pode. O incrédulo não pode. Você pode fazer tudo que o incrédulo faz, ou ele fizer igual cada um de nós como crente. Ele pode nos copiar. Mas sabe o que ele não pode? É conhecer o Senhor. Isso ele não pode. E nós podemos. Agora a pergunta é, o que temos feito com essa grande bênção? O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com a sua vida? Você vai perceber que vivemos como incrédulos. Sendo que, de fato, nós somos o povo mais privilegiado da face da terra. Sabe por quê? Porque nós podemos conhecer o Deus que fez todas as coisas. Estamos desperdiçando o nosso tempo. Se você está aqui nessa noite e veio para sentir-se bem, sentir paz, saudade do pastor Glauber, eu também estava com saudade dele. Isso são periferias. Você tem que estar aqui para conhecer melhor o Senhor. Se você não fez isso, a partir de agora, dá um play, volta no início e queira conhecer o Senhor. O culto, a comunidade reunida, a comunidade dos santos, é para que nós então expressemos a nossa gratidão pela tão grande salvação, e essa salvação nos traz o privilégio de conhecê-lo mais e melhor. Você pode conhecer mais e melhor o Senhor. Isso está nas suas mãos. Deus não vai fazer nada além do que Ele já fez para que você o conheça. O Espírito Santo, nós colocamos muitas coisas nas costas dele para tirar a nossa responsabilidade. Mas o Senhor já nos deu todas as coisas para que nós o conheçamos mais e melhor. Agora cabe a cada um de nós entender que esse privilégio foi nos dado. Incrédulo nenhum tem. Põe isso na sua cabeça, filho. Põe isso na sua cabeça, filha. Nenhum incrédulo pode conhecer o Senhor com profundidade, a não ser que ele tenha um encontro real com Cristo. Não pode. Contrário a nós, que já fomos salvos e temos a grata satisfação de conhecer quem é esse Deus. Portanto, vá para casa ao fim do culto, entendendo isso, que você foi salvo para um objetivo: conhecê-lo. Apenas isso. E você perceberá que ao conhecer, você vislumbrará algo tão fascinante, que você vai querer receber do seu irmão o conhecimento do Senhor. Aí vale a lei de ouro. Eu dou aquilo que eu quero receber. Se eu quero receber ensino desse Deus vivo, eu também quero dar o ensino desse Deus vivo. Assim Deus intervém nas relações do seu povo e na relação da sua igreja. Pastor, como eu posso fazer isso? Mudar o outro, jamais. Mas você pode começar com você. Eu quero conhecer esse Deus. Eu não posso impor isso ao meu marido.
Eu não posso impor isso à minha esposa. Eu não posso impor isso aos meus filhos. Mas eu posso fazer com que eles percebam que eu quero e desejo conhecer o Senhor. E por essa forma, ou por meio dessa questão, eles poderão então ser impulsionados também a querer conhecer o Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a graça de poder então, dia após dia, conhecê-lo mais e melhor. Pois é a maior bênção, pensem nisso, a maior bênção que nós recebemos não é nem a vida eterna. Ô pastor, para. Não é. Vida eterna é consequência. A maior bênção que nós recebemos foi o próprio Deus. É conhecer o próprio Deus. Talvez a gente nunca pensou nisso. E hoje, como crente, eu tenho esse privilégio. Então, Mateus, ele chama os discípulos e fala: façam uma revisão. Façam uma autoavaliação. Julguem a si mesmo. Um Deus que é acessível. Um Deus que é incomparável. E é um Deus que intervém na relação do seu povo. Vamos orar.